Olá, meus queridos, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal. Nós vamos falar hoje sobre funções afim, aula para o nono ano, direcionada para o nono ano. E nós vamos falar algumas coisas importantes aí para a definição da função afim. Então, nossa aula hoje ela é especificamente falando sobre a nossa função afim. Nós vimos nas últimas aulas alguns conceitos, gráficos de funções. Agora a gente vai estudar especificamente uma função, que é a função afim. Não se esqueçam lá de se inscrever no canal, de dar like, ativar os sininhos de notificação para receber novidades do nosso canal. Beleza, senhores? Bom, a cara da função afim. Qual é a cara da função afim? Nós vamos ter aqui um f de x igual a ax mais b. Bom, essa função afim de f de x igual a x mais b, nós vamos ter aqui esse cara, a gente sabe que ele é o nosso y, beleza? E aqui, senhores, quem que são esses dois caras? Quem que são? A e B. A e B, senhores, eles são coeficientes. Professor, o que é mesmo coeficiente? Coeficientes são números, certo? Então, nós vamos ter números aí para a nossa função afim. Então, exemplo que a gente pode ter aí de função afim. F de x igual a 2x menos 3, certo? 2x menos 3. E aí eu pergunto para vocês, quais são os coeficientes A e o coeficiente B? Quem são os coeficientes A e B? Olha só olhar. O coeficiente A é aquele cara que tem o x do seu lado. Então, eu posso falar que para esta função aqui, o meu coeficiente A é 2. E o coeficiente B é aquele cara que não tem ninguém acompanhando ele. Para essa função aqui, o coeficiente B é o menos 3. Então, coeficientes são números, tá? E a cara da nossa função afim, que também é conhecida como função do primeiro grau, é essa cara, ax mais b. Beleza? Outro exemplo aí de função do primeiro grau. Primeiro grau, y igual a x ao quadrado menos 2 terços. Quais são os coeficientes dessa função afim aqui, pessoas? A e B. Quem são os coeficientes? Bom, o coeficiente A, a gente sabe aquele cara que está acompanhando o x, então é 1 sobre 2. E o coeficiente B é aquele que está sozinho, então ele é menos 2 terços. Tranquilo? Esse primeiro momento é só identificar o que é uma função afim. O que não seria uma função afim? Esse cara aqui, ó, x ao quadrado menos 4. Esse cara aqui não é uma função afim, porque eu tenho um expoente 2, é uma equação do segundo grau, é uma função do segundo grau. Beleza aí? Então, cuidado com isso, tá? A gente vai estudar nesta aula, nessa semana, nós vamos estudar só esses casos de função afim, só esses casos aí que temos a função do primeiro grau. Tranquilo? Nada, sossegado, bem simples, sem temor. Vamos dar um exemplo aqui, senhores. Digamos aqui que eu tenho uma função aqui, ó. Uma função afim, f de x igual a ax mais b. E eu falo para vocês assim, ó. F de 2 é igual a menos 1 e f de 1 igual a 1. E aí eu pergunto para vocês, quanto que vai ser f de 3? Para esse caso aqui, o que a gente tem que fazer? Eu tenho lá uma função, eu não sei qual que é a lei de formação dela, certo? Mas eu tenho que f de 2 é igual a menos 1 e f de 1 é igual a 1. E eu quero determinar f de 3. O que a gente faz, professor? Bom, vamos escrever ela. Pegando primeiro esse carinha aqui, ó. F de 2 é igual a menos 1. A gente viu que nos estudos da função, quando eu tenho f de 2, estou dizendo, no lugar do x, eu vou escrever 2. Então, eu tenho a vezes 2 mais b. E ele falou que f de 1 é
ser 1. Então, f de 1 é igual a quem? No lugar do x, eu vou escrever 1. A mais A vezes 1 mais B. Só que, senhores, ele falou que o resultado de f de 2 é quanto? Menos 1. Então, eu posso escrever assim, ó. A vezes 2, 2A mais B é igual a menos 1. E ele falou também que f de 1 é igual a 1. Então, eu posso substituir e falar que A mais B é igual a 1. Meus queridos, o que isso aqui é para a gente? Isso aqui é um sistema de equações. O que a gente vai resolver aqui? Como que a gente resolve o sistema de equações do primeiro grau? A gente trabalha de duas maneiras diferentes. Eu vou multiplicar esse cara aqui por menos 1 e vou eliminar o meu B. Então, eu vou ter aqui, ó, 2A mais B igual a menos 1 e menos A menos B igual a menos 1. Agora é só somar os nossos termos. 2A menos A, mais A menos B, 0, menos 1, menos 2. Achei que meu A vale menos 2. Achando A menos 2, eu sei que qualquer um desses dois eu posso usar. Vou pegar essa equaçãozinha aqui, ó, com duas variáveis. A mais B igual a 1. No lugar do A, eu vou colocar menos 2, porque eu já sei quanto que vale A. A menos 2 mais B é igual a 1. Logo, B vai valer quanto? Menos 2 vai para lá somando, B vale 3. Senhores, achei valor para A e achei valor para B. Bom, agora é só escrever. Lembra que eu falei para vocês que A e B são coeficientes? Qual que é a lei de formação dessa função? F de x igual a quem? A é quanto? Menos 2, então eu tenho menos 2x mais B. Quem que é B? 3 mais 3. Então, a lei de formação dessa função é menos 2x mais 3. Eu acabei achando a lei de formação. Agora eu sei dizer quem que é f de 3. Por quê, professor? Porque eu tenho a lei de formação. Então, f de 3 vai ser igual a quem? No lugar do x, coloco 3. Menos 2 vezes 3, mais 3. F de 3 vai ser igual a menos 6 mais 3. E f de 3, menos 3. Prontinho aí. Beleza, meus queridos? Então, esse tipo de exercício, ele é muito comum para a gente. Ele dá aí para a gente 2y, né? É isso que ele está falando, f de 2 menos 1 e f de 1 igual a 1. A gente monta de acordo com a formação geral da função afim, que é ax mais b, montamos um sistema e achamos lá quais são os valores. Tá bom? Professor, pode fazer mais um exemplo para ver como é que faz isso aí? Posso, não tem problema. Vamos aqui fazer aleatoriamente um valor. Vou falar que f de menos 1 é 0 e vou falar que f de 0 é igual a menos 2. Quanto que vai ser f de 1? A gente sabe que a cara da função afim, ela é f de x igual a ax mais b, certo? Bom, e agora, o que a gente faz? A gente monta o sisteminha. Então, vamos montar esse carinha lá. F de menos 1, então eu tenho f de menos 1, no lugar do x eu coloco menos 1. A vezes menos 1 mais b. F de 0, no lugar do x eu coloco 0. Então eu tenho A vezes 0 mais B. Só que eu já sei quem são os valores de f de 1, de menos 1, e quem que é o valor de f de 0. Então, eu vou substituir esses valores. A
A vezes menos 1 menos A mais B é igual a zero. E eu tenho que A vezes zero é zero e B vai ser igual a quem? Menos 2, porque é f de zero. Bom, eu já tenho, isso aqui é um sistema também, senhores. Eu estou falando que B é igual a menos 2. Então, eu vou substituir esse cara aqui, ó. Menos A mais B é igual a zero. E B é quem? Menos 2. Então, menos A menos 2 é igual a zero. Vou mandar o A para o outro lado. Menos 2 é igual a A. Ou posso falar que simplesmente A é igual a menos 2. Bom, já tenho o valor de A e B, eu posso escrever a lei de formação dessa função. Qual que é a lei de formação dessa função? F de x é igual a AX, então quem que é A? Menos 2x, mais B. Quem que é B? Menos 2. Como eu quero um F de 1, então eu vou escrever F de 1. F de 1 vai ser igual a quem? No lugar do x eu vou escrever 1 menos 2 vezes 1, menos 2. F de 1 menos 2 menos 2, F de 1 é igual a menos 4. Tá aí, meus queridos, essa é a nossa função afim, sem problemas para a gente. Muito tranquilo, muito sossegado, muito fácil. Beleza? Bom, senhores, para encerrar essa aula aí, função afim, esse primeiro momento aí é tranquilo, é sossegado, a função afim é isso. Só falar de uma situação que acontece quando a gente resolve a função afim. Como a gente começou a falar lá nas funções, quando a gente falou sobre alguns casos de funções. Por exemplo, o táxi. O táxi ele é uma função afim, porque eu tenho um valor fixo e um valor por quilômetro rodado. Lembra que a gente falou sobre isso? Nós trabalhamos essa ideia aí do valor do táxi. É uma função afim. Se eu falar para vocês que a função que define o valor da corrida do táxi é f de x é igual a R$ 2,50 mais 3,50x. Por que eu estou falando aqui com essa função aqui, senhores? Eu estou falando que f de x e f de x é o valor que eu vou pagar. O valor que eu vou pagar dependendo do quilômetro rodado. E eu tenho 2,50 um valor fixo, é o meu B. Tá vendo? O meu B não acompanha ninguém. Mais 3,50 por quilômetro quadrado. 3 por quilômetro quadrado. Por quilômetro rodado. 3 vezes x, 3 vezes quilômetro rodado. A cada quilômetro rodado eu vou fazer a nossa ideia. Por exemplo, se eu falar para vocês assim, digamos que o professor Sóstenes rodou 15 quilômetros. Quanto que eu vou pagar nessa corrida de táxi ao rodar 15 quilômetros? Eu quero determinar o F de 15. Então, no lugar do x, eu vou colocar 15. 2,50 mais 3,50 vezes 15. Então, meu F de 15 vai ser igual a 2,50 mais 3 vezes 15, 45. 45 mais 7,5. 42,5. Meu F de 15 vai ser igual a 2,50 mais 42, 44, 45. Eu vou pagar, se eu andar 15 quilômetros, eu vou pagar R$45. Ou seja, a minha imagem para um x igual a 15 é R$45. Beleza? Agora pode acontecer, por exemplo, o contrário. Tá certo? Se eu virar para vocês e perguntar assim, qual vai ser a quantidade de quilômetros que eu vou rodar se eu pagar R$90? Se eu tenho R$90, quantos quilômetros que eu vou rodar? Agora, senhores, eu tenho que o meu f de x é igual a 90. Então, eu venho aqui e coloco 90 igual 2,5 mais 3,5x. Vou isolar o meu x, então eu tenho 90 menos 2,5 igual a 3,5x. 90 menos 2,5, 87,5.
igual a 3,5x. Passo 3,5 para o outro lado, 87,5 divididos por 3,5. Essa vai ser a representação da quantidade de quilômetros que eu vou rodar. Eu vou rodar aí 25 quilômetros. Com 25 quilômetros, eu vou ter uma corrida de táxi de R$90. X igual a 90. Tá certo, senhores? Então, essas duas situações, elas vão se inverter. Eu posso dar o valor do quilômetro para achar o valor que eu vou pagar, ou eu posso dar o valor que eu vou pagar e determinar quantos quilômetros. Isso para a função afim, isso é tranquilo, vai acontecer. Beleza? Espero que tenham gostado. É só isso a nossa aula. Qualquer dúvida, chama lá. Não se esqueça de dar like, se inscrever, ativar os sininhos. Beijo, um abraço.